A restauração começa quando paramos de negar o problema. Existe um problema. Então você não tem que fingir que não existe um problema. O problema está aí. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí? Oh, glória. Coloca aí para mim Ezequiel capítulo 37, versículo 1. É um texto que eu creio que todos conhecem. Mas esses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre ambientes proféticos. E esses dias eu fui ministrar na igreja do apóstolo João Yuri, um grande homem de Deus, é um homem usado na área de libertação, e ele me convidou para estar indo lá ministrar, e eu falei um pouquinho de lugares proféticos. Só que interessante que essa ministração, eu ia levá-la lá, só que aí, irmão, chegou lá, eu vou procurar meu iPad, eu esqueci ele, vocês acreditam? Só que chegou lá, falei, Deus, e agora? O que eu faço? Irmão, e era aula, pastor Cláudio, e eu não sei dar aula. Só que eu acho que Deus estava me curando. Que aí eu peguei e falei 2 horas, Alexandre, umas 2 horas e pouquinho. Aí 2 horas, irmão. Eu falei assim, só o Senhor para fazer isso. Aí passaram assim, 2 irmãs falaram assim com a gente, assim, pastor, que aula extraordinária. Aí eu falei assim, Jesus me cura, Senhor. Mas foi algo assim sensacional. E essa palavra hoje, olha o texto no versículo de número 1. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito, ele me levou para o meio de um vale cheio de quê, irmãos? Cheio de quê? Olha aqui para mim, deixa esse versículo aí, por favor. Aí eu coloquei e escrevi assim: lugares proféticos, eles vão, literalmente, ele vai revelar uma realidade. Não quer dizer que a mão do Senhor está, que não vai ter desafio. Então aqui o cenário é Deus pegando, olha lá, a mão do Senhor estava sobre mim, mas levou ele para um cenário de escassez, para um cenário de muita dificuldade, mas levou ele. Quando Deus, eu escrevi aqui, muitas vezes, queremos que Deus mude a situação sem primeiro nos mostrar a realidade. Qual é a realidade da situação que eu estou enfrentando? É um culto racional e espiritual. Você precisa de analisar como eu me encontro, qual é a tribulação que eu estou passando, para que eu possa compreender melhor. Aí eu vou prestar um culto diante do Senhor, espiritual e racional. É isso que Deus está trazendo aqui. Deus nos leva a lugares onde enxergamos as nossas limitações, reconhecemos a nossa dependência nele, somos confrontados com a verdade. A restauração começa quando paramos de negar o problema. Existe um problema. Então você não tem que fingir que não existe um problema. O problema está aí, só que você vai ter que encarar ele. Olha a situação aqui do profeta. A mão do Senhor estava sobre mim, e ele foi levado em espírito. Olha aqui comigo. Ele foi levado em o que, irmão? E foi colocado aonde? Sobre um vale de ossos. Algumas traduções vão falar sequíssimos, ossos esfarelando. Então olha o ambiente que o profeta é colocado. Então o primeiro lugar profético, e que Deus vai trazer uma revelação diante de uma realidade. 2, um lugar profético é um lugar que nós precisamos primeiro, antes de falar, eu preciso de ouvir. E qual que é o nosso problema? Diante da situação adversa, a gente mais fala do que ouve. Por quê? Por causa do desespero. Aqui Ezequiel está debaixo de uma situação muito difícil. Ele está no meio, observe bem, ele foi colocado no meio de ossos sequíssimos.
Primeiro ele vai entender, agora ele tem que ouvir. Ele está diante de um problema. Próximo versículo. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam o quê? Estavam o quê, gente? Os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Eu creio que todos nós aqui temos alguma área da nossa vida que a gente está seco, ou a situação está seca, só que nós fingimos, nós nos escondemos, nós não queremos enfrentar, porque enfrentar, meu irmão, vai tirar você da zona de conforto. Por isso que às vezes é mais fácil, não, deixa isso aí, deixa ali debaixo do tapete, eu não quero, não quero mexer com isso agora. Só que talvez essas situações estão impedindo de você ir para a próxima estação, porque você está tão apegado no cenário que está tão difícil, e você paralisou. Então talvez essa noite tenha um que está passando dificuldade nas finanças, no casamento, não sei qual área que seja, mas imagina comigo, Deus te pegando, e você acha que esse cenário de ossos sequíssimos que você está atravessando, ou que você foi colocado nele, você está sozinho, não está. Deus só quer conversar com você. Só que parece que você não quer ouvir. Você quer mais falar do que ouvir. Tem hora que a gente está mais preocupado em falar e dar opinião para Deus, e ele está assim, se você calasse a boca um tiquinho, e primeiro me ouvisse. Mas a gente debaixo de dor, a gente fala muito, porque é dor. O problema é que talvez a gente cheio da glória de Deus seria desse tamanho, a gente vê desse tamanho. Olha esse cenário, de ossos o que, irmãos? Sequíssimos. Aí eu coloquei aqui assim, nos lugares proféticos aprendemos que ouvir é mais importante do que falar. Quem não ouve a voz de Deus, interpreta tudo apenas pelos olhos naturais. A fé nasce quando ouvimos a palavra do Senhor. Deus sempre tem uma perspectiva diferente da nossa. Terceiro, lugares proféticos são lugares de palavra. Eu ouço, agora eu vou precisar de compreender a palavra. Olha o cenário. Ele me levou de um lado ao outro. De um lado ao outro. E levando de um lado ao outro, vem cá, Tadeuzão, fazendo favor. Sobe aqui em cima, por favor. Vale de ossos sequíssimos. Ele é levado, Alexandre, e ele é colocado aonde? No meio do problema. Como se não bastasse, Deus agora te leva dos lugares mais escuros. Está faltando dinheiro? O que está faltando? Aí ele começa e você começa a olhar. Meu Deus, esse aqui é um osso talvez de um amigo meu. Irmão, ele estava andando sobre ossos sequíssimos. É lugar de morte. Talvez Deus te pega e te leva num lugar, mas não é para te deixar mal, não. É para que você tenha um encontro com a realidade. O que ele estava mostrando para Ezequiel é: Ezequiel, na sua força você não consegue. Olha aí, Ezequiel, de um lado e para o outro. Agora olha lá, e pude ver que era o quê? Enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O que Deus está falando com ele é: a sua situação? Não, a situação dos ossos depende da forma que você vai enxergar. Só que como você está falando muito, eu não posso fazer nada. Quando eu falo muito, ele se cala. Quando eu estou disposto a ouvir, ele começa a falar e a voz dele se torna audível diante de qualquer situação. A situação é diante de ossos, o que, irmãos? Sequíssimos. Vamos para o próximo. Lugares proféticos são lugares de quê? De palavra. Isso, pode ir para o outro. Ele o quê?
me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Qual que é a pergunta? Pode esses ossos voltarem a ter vida? Tem uma tradução que Deus pegou o profeta, pastor Cláudio, tirou ele dos ossos, agora ele não está no meio mais. Na King James é assim que fala. Por que Deus fez isso? Porque tem hora que Deus te tira para você olhar de fora para dentro, porque se você ficar só dentro do problema, você não consegue enxergar nada. Por isso que Deus vai fazer isso com ele. Agora a pergunta é: pode esses ossos, poderão eles voltarem a ter vida? A pergunta é essa: pode? Filho de quê? Do homem. Imagina Deus nesse cenário, e Ele está assim com você: pode voltar a ter vida? Pode voltar a ter vida? Pode. Aí você vai responder por conta própria. Mas o que ele vai responder? Aí ele começa: não é que Ezequiel tinha o poder, era a palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Se eu compreender que Deus já liberou uma palavra aqui, mas foi Ele que liberou, agora eu não posso deixar o medo me paralisar. Hoje eu vivi isso na parte da tarde. Cheguei lá em casa, a Sam viu que eu estava meio moado, por causa do contrato aqui da igreja. Aí converso com o Pedro. Aí o Pedro: pastor, vamos esperar o Haroldo. Aí você vai ligar. Em 9 anos eu nunca tinha conversado com o Haroldo, só com o Pedro. Aí hoje eu consegui falar com o Haroldo. Pastor, o Contagem está crescendo, né? Eu falei: está crescendo, glória a Deus. Eu estava conversando com um cara que está gastando 200 milhões para construir aquilo. Aí eu estou assim: Deus, é agora. Como é que esse cara está me olhando? Como é que esse cara está conversando comigo? Tem muito dinheiro. Eu falei: muito eu não tenho não, mas eu sou filho do dono. Aí eu virei e falei assim: rapaz, se tu aumentar muito, já estou procurando outro lugar. Já fui atrevido. Eu falei assim: pastor, mas nem eu quero que você saia daí não. Aí ele virou e falou assim: pastor, nós só vamos subir um valor aí, mas eu sei do seu trabalho. Pastor, só podia vir cá para nós tomar um café, eu, o senhor e o Pedro. Eu falei assim: vou, irmão. Só que Deus falou comigo assim: você está olhando o valor, quando você veio para cá, o que você tinha? Porque tem hora que a gente só olha o cenário dos ossos sequíssimos, e a gente para de acreditar naquilo que Ele colocou sobre a gente. O que Deus está falando com Ezequiel é: Ezequiel, você por conta própria vai continuar vale de ossos sequíssimos, mas como eu estou com você, e eu já liberei uma palavra aqui na sua mente, no seu coração, então esse vale precisa de uma coisa. Pode Ezequiel voltar a ter vida? Volta para mim. Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre a palavra de Ezequiel, não sobre a palavra que foi liberada por ele. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Tem coisa que o céu já te deu acesso, é a sua mente, o seu coração, a sua fé que não está permitindo. Eu tenho conversado com alguns irmãos, os crentes, tem hora que a gente está escondendo atrás da Bíblia, conhece as escrituras, mas a gente não tem mais fé, a gente não acredita mais. Pastor, porque agora o Brasil ele vai de mal a pior, as coisas estão acontecendo, é isso que está acontecendo, a troca de governo, o dinheiro sumiu, e está acontecendo isso e acontecendo aquilo. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Desde Gênesis sempre teve crise, mas a crise é o melhor cenário para que um Ezequiel dependa do Senhor. E por isso que a gente está falando das escrituras e falando de Ezequiel. Agora você quer ser reconhecido como? Como alguém que desistiu no meio do caminho? Ou alguém que acreditou que Deus podia fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera sobre a gente?
Parece que o tempo vai passando e a gente para de acreditar que Deus pode fazer. Irmão, e eu conversei com o Pedro, falei, não, pastor, segunda-feira então nós encontramos. Eu falei, Pedro, mas e financeiramente? Pastor, não esquenta a cabeça. Segunda vamos resolver, já vamos fazer o contato, tem que fazer, vocês vão ficar aí. Eu quero que vocês fiquem aí. Aí eu falei, cara, aí Deus está assim comigo, por que você está esquentando? Eu te coloquei sobre o vale, eu estou querendo só te treinar e você ainda não entendeu? Você está olhando segundo o que você tem na mão, mas não é você que prega. Eu falei, Deus me perdoa, Senhor. Aí tem hora que a gente sente os tiquitinhos, sabe? E Deus está assim, fui eu que te chamei. Esse cenário agora é o melhor cenário para quem tem empresa, vai crescer mais ainda. Pastor, mas o senhor não tem noção, irmão, que nós temos para pagar de conta que isso pertence tudo a Jesus. Mas eu tenho entendido, depois, hoje à tarde então, eu falei assim, Senhor, o senhor está me ensinando e muito. Quando nós viemos para cá, pagando 10 mil, a gente não tinha. Tu sabe da luta. Faltou alguma coisa? É o Senhor perguntando, quando eu vos mandei sem bolsa e sem alforje, faltou alguma coisa? Nada, 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 disseram eles. Porque o que Deus queria fazer com Ezequiel, não é apenas que esses ossos aqui, esse cemitério de ossos voltasse a ter vida. Só voltar à vida não é o que Deus queria. Aí você está assim, nossa empresa quebrada, o casamento quebrado, pastor Deus, não interessa o que seja. Aí está assim, não, o que Deus quer, rapaz, pelo menos que volta a ter uma vidinha. Não, não, não é isso que Deus quer, não. Deus não trabalha pela metade, não. Pode, Ezequiel, então profetiza. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga o quê? Diga o quê? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Imagina tu falando assim, ô vale, ouça a palavra do Senhor. Mas ouviu o quê? Pode ir. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Pode continuar. Perdão, volta lá no 5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão o quê? O que estava morto vai começar a ter o quê? Já não é fantástico? Mas não para por aí não. Não basta só pegar um sonho e voltar a ter vida. Vai ter um treinamento para algo extraordinário. Só que tem hora que nós somos colocados em situações que a gente acha que é para o nosso fim, mas é para um treinamento. Teve empresário que veio aqui me procurar, pastor, eu invisto em tal lugar para você, eu faço isso, faço aquilo. Cara, vamos ter uma igreja para 5 mil pessoas. Aí você coloca, cara, é melhor. Aí Deus fala assim, não, é aqui. Que tem hora que a gente não entende, porque a gente quer falar mais do que ouvir. Aí você corre atrás de um aqui, você vai atrás de outro, você vê um imóvel, você vê aquilo. Aí Deus, seu coração não vai abrindo. Você fala, mas Deus, o Senhor nos deu uma palavra. Só que aí, um fala uma coisa, o outro fala, aí o medo vai te pegando, mas a palavra permanece a mesma. Porque a gente para de acreditar, porque o medo vem e rouba a nossa fé. Aí Deus começou a trazer a minha memória. Essa igreja cresceu nos piores cenários. Nos piores cenários. Enquanto alguns estavam fechando, Deus estava trazendo. Faltou dinheiro, mas veio a provisão. É isso mesmo. Teve dia que a gente não tinha dinheiro. Deus trouxe umas irmãs da igreja católica do Santa Cruz, que estavam passando, Deus mandou elas virem aqui na porta. Alguns vão lembrar disso. Chegou aqui e entregou um dinheiro. Falou que alguma coisa eu trouxe elas para cá para entregar um dinheiro, que era para a gente pagar aquela parede de drywall que está lá atrás.
Aí Deus começou a falar comigo: filho, só acredita. Aí chega agora, de um tamanho desse aqui, voltar um culto de semana, e eu estou pelando na presença do Senhor, porque eu acredito que esses dias são dias que nós vamos colocar o pé sobre as águas, irmão. Nós vamos andar sobre as águas. Esses são dias, meu irmão, tu que chegou aqui destruído, quebrado, Deus vai te levantar, meu irmão. Se não fosse recarga, eu ia colocar Caverna de Adulão, o nome do culto, irmão. Porque não tem coisa melhor que Deus pegar uma pessoa que está assim, meio que desacreditando. Então veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor e trouxe algo extraordinário para a sua vida. Veio a palavra do Senhor e fez o quê? Entrou o Espírito. Farei um Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Continua. Porém tendões em vocês, farei parecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém um Espírito em vocês e vocês terão, então saberão que eu sou. Dá para glorificar ou não? Dá ou não dá? Mas não acaba aí não. Aqui agora é um povo top, bonitinho, tem vida, mas pelo propósito eu quero algo além. É isso que o Senhor queria. Quando Deus está levantando, já levantei sua vida, mas eu quero algo extraordinário. Continua. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Irmão, isso aqui é Matrix purinho. Pá. Continua. Pode ir. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia o quê? Espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Ou seja, você ouve para depois falar. Ouviu? Então faz o quê? Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Dentro de onde? Dos mortos. Deus só precisa de um profeta posicionado diante de um caos, para a obra ser extraordinária. Aí sabe o que eu estou aprendendo? Esse está sendo o meu melhor cenário, para que a palavra do Senhor se cumpra. E tem hora que a gente está jogando a toalha. Não tem coisa melhor, irmão. Não vou citar o nome, já chegou o irmão no meu escritório devendo ali 5 milhões. Aí você olha e fala: Deus, o que está querendo que eu faça agora? Ele quer que você profetiza, abraça. Aí passa um tempo, o irmão: pastor, já não devo 5, já comprei uma casa de 3. Você fala: cara. Até eu falo assim: Deus, eu profetizei, foi por causa da sua palavra, não foi por causa da minha fé não. Porque eu ando segundo a palavra do Senhor. A pessoa que chega quebrada, mas que ela acredita que tem a palavra do Senhor que pode te levantar, que pode te erguer, que pode me erguer, Marquinhos, que pode te erguer, te entregar o extraordinário. Frank, que pode te entregar o extraordinário. Aí continua: diga, e assim diz o soberano Senhor, venha desde, próximo versículo. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram o quê? Puseram o quê? De pé. Puseram de quê, irmãos? De pé. Mas o propósito qual que era? Não era simplesmente de levantar, era de gerar um grande exército. Era, volta lá por favor, era um exército enorme. Um homem que ouve, profetiza, conectado com o Senhor, pega um ambiente de caos, que volta a ter vida e que se torna um exército.
Um homem reposicionado, o lugar de morte volta a ter vida. O problema é que a gente saiu do que é soberano, do que é extraordinário, e nós somos simplesmente para o lugar da terra. Nós lemos a palavra, mas paramos de acreditar. Andamos segundo por vista e não por aquilo que Deus pode fazer. Eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: que o que Deus está fazendo é que a gente volte a sonhar, volte a acreditar. Eu estou com um instituto ali, ó, que eu ganhei um tempo atrás, passei pastoral e peguei de novo. Eu falei assim: Deus, o Senhor me prometeu tanta coisa, por que eu estava fugindo? Por tanto medo, tanta pressão e opressão. Aí você senta, você começa a olhar, gasto de cá e gasto de lá, como é que eu pago isso, como é que eu pago aquilo? Deus fala assim: não estou te entendendo. Você nunca caminhou assim, por que você está assim agora? Aí Deus fala assim com você: eu coloquei algo extraordinário. Volta a acreditar, volta a sonhar. Eu entreguei na sua mão. Aí tem irmão que chega aqui, um pastor chegou para me entregar a chave da igreja, falou: eu não suporto mais. Eu falei assim: mas Deus entregou essa igreja, foi para você, não foi para mim não. Era um momento, eles têm um imóvel ali de mais de R$1 milhão, era pegar e eu construir uma recomeçada. Deus falou: não é isso. Aí passou um tempo, esse pastor estava aqui agradecendo, porque Deus levantou a vida dele de novo. Obrigado, Tadeu. Sabe qual que é o maior perigo, irmão? É que quando a gente está fraco, pensando em desistir, a gente joga a toalha onde Deus não mandou a gente fazer isso. Ele só está assim: segura mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, que é nesse cenário que Deus faz. Suporta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho. Não é simplesmente de voltar a ter vida, vai sair um grande exército, vai levantar um grande exército. Para de olhar para a situação que você vive e começa agora a enxergar com os olhos da fé. Só precisa de um profeta e uma profetisa nesse ambiente que vai levantar as mãos e falar: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que nesse cenário o Senhor pode enviar e as coisas vão acontecer. Ou nós voltamos a acreditar, irmão, é sério, o culto recarga é para que a gente volte a acreditar. É literalmente: eu acredito que Deus pode fazer, irmão. Eu creio que é Deus que vai nos sustentando a cada dia. É Deus que vai nos treinando para uma obra extraordinária. Mas o que Ele quer é que a gente se posicione e volte a acreditar. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que pode acontecer. Eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a minha vida. Esses são dias, irmão, de Deus renovar a nossa mente. Chega com essa meninice, chega com tanto de crente que não acredita mais que Jesus parou de fazer. Não, Ele continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Então não é Ele que mudou, é o nosso posicionamento. Aí você vê um tanto de ímpio prosperando e os crentes falando mal do outro. Não, é porque tu não gosta de trabalhar. Se tu não quer fazer um curso, a gente não quer crescer, a gente não quer batalhar. Então é mais fácil você perseguir quem está fazendo do que se posicionar para uma obra extraordinária. Porque a gente teve o sonho de José do Egito. O sonho é bonito. Eu vou ser governador um dia, mas no sonho não foi revelado que ia ter cova para ele, não. No sonho não foi revelado que ia ter a mulher de Potifar, não. No sonho não foi revelado que ele ia ter que ir para a prisão, não. Mas ele enfrentou, irmão. E de escravo se tornou governador. Aí a gente fica se enxergando como os 10 espias.
e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e Deus te chamou como um príncipe, uma princesa do Senhor. Aí é ruim que tu vai vendo ali acontecendo. Eu posso falar pela amizade. Aí eu vejo passando, às vezes os caras passam, aí eu vejo o Pedro, dono aqui também. Pastor, estou indo para Campinas, estão fazendo lá 400 apartamentos lá. Mas está vendendo muito? Não, mas eu sei que vai vender. Você fala, meu Deus do céu. Aí cadê os filhos? Será? Será que vai agora? Será que vai? Às vezes não vai, irmão, porque a gente continua nas mesmas mesas. Às vezes não vai, irmão. É igual tem um irmão aqui da igreja, ele está aqui, eu não vou falar o nome dele, tá? Teve um dia que ele alugou um triplex na minha cabeça. Pastor, você malha em tal lugar? Eu falei, eu malho em tal lugar. Eu estava aqui na Pratique. Eu falei, eu malho lá em cima, lá e tal. Canola, é legal, né, academia. Então, pastor, 2.400 de academia. Irmão, eu falei, você está perturbado. Aí eu falei, agora eu quero perguntar. Ele está aqui, ela não vou falar o nome, né? Eu falei assim, por que você paga esse valor? Pastor, porque eu trabalho vendendo um carro acima de 1 milhão. Meu público está lá em cima, não aqui embaixo. Crente, homem de Deus, mas fez uma leitura, está rompendo. Aí o outro irmão dele, crente, falou assim, fulano está metido demais. Não, porque o outro não quer trabalhar. E esse entendeu o jogo. Por isso que os irmãos José do Egito perseguiam ele, porque ele fez uma leitura que os outros não fizeram. E quando você recebe uma túnica e um sonho que ninguém recebeu, te prepara que vai ter perseguição. Fulano está metido, Beltrano está metida, né? Não, porque ele entendeu a palavra do Senhor. Ele entendeu a palavra do Senhor. Então, ou seja, se desperta para esses dias. A palavra do Senhor está aí. O cenário pode ser de caos, mas Deus está te transicionando e levando para um lugar, falando assim, começa agora, profetiza, 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 profetiza. Vai profetizando agora. Vai profetizando agora, vai profetizando. Eu não sei o que você está passando, mas entenda, irmão, o evangelho ele transforma o ser humano. Você pega o Jefinho, irmão, vai casar esse ano. O Jefinho está aqui? Não, né? Jefinho, vem cá fazendo um favor. Vem cá, meu moreno. Esse camarada pagou 3 cadeias. Passou na mão do pastor Daniel, líder de casa de recuperação. De lá, veio morar aqui na igreja. Quanto tempo você está morando aqui? Quase 2 anos. Arrumou uma morena. 2 anos e quanto tempo? 2 anos e 5 meses. Come bem. Homem de Deus. Pagou 3 prisões. Solta uma armada e outras coisas. A igreja acreditou. Arrumou uma varoa. O que mais aparecia era o Jefinho no Instagram da igreja. Desse jeito ia casar mesmo. Aí veio o Jefinho. Deus transforma a vida dele. Aí sabe o que aconteceu? O Eduardo aqui da igreja, dono da Speed Boy, está aí. Fica de pé em nome de Jesus. Não, eu peço, não, eu sei que você não gosta, mas por favor, só hoje, só hoje. Fica varão. Isso, você vergonha não, senhor? Quando eu estava na minha casa, nas drogas, você foi lá na minha casa há mais de 20 anos atrás me visitar, onde ninguém me visitava, você que foi. Ele e a Renata, essa família é uma família do Senhor Jesus, de príncipe. Me ligou e falou assim, pastor Ronaldo, e aí? Eu falei assim, Jeff, vou ter que abrir mão de você. Abri mão, assinou carteira esses dias. Eduardo assinou a carteira dele. Olha o que Deus pode fazer. Aí deixa eu te dar uma ideia. Aí tu chega e você acha que Jesus parou? E Ele está querendo fazer na sua vida levantar pessoas para que amanhã a gente possa ajudar mais pessoas. Plano de saúde, está bonito. E vai casar? Vai casar? Varão valoroso.
trabalhando aqui, recebia da igreja, mas nós entendemos que o tempo dele é hora de voar. Só Deus, pastor Daniel, Deus abençoe sua vida aqui, começou a boa obra, está aqui. E você sabe como é que nós vamos encerrar esse culto profetizando? Sabe como? Sabe como? Nós vamos pôr o Pix dele ali, vamos levantar uma oferta para o casamento dele. Cara, é um prazer ver esse cara, ver o Mel, que ver o tanto de cara que passou aqui. Pastor Daniel tira os carrapichos, os caras vêm morar aqui dentro. E eu queria desistir por causa de um que trouxe droga aqui para dentro. E eu queria desistir, não queria trazer mais ninguém. Deus falou assim: não pode parar não, Ronaldo. Daqui um dia eu trago mais um companheiro para o Melk. Você vai, a gente traz outros. Nós vamos continuar a hora. Gente, vamos cantar um tiquinho, vamos adorar. Tá gostoso isso aqui, não tá? Qual que é essa? Se você trouxer no dinheiro, vamos ofertar o casamento dele, vai ser um casamento lindo, maravilhoso. Se for em espécie, coloca aqui, ó. Agora o Pix não é o da igreja não, tá, gente? Não passa aí atrás não, é o dele. Vai ser o celular dele. Aí depois já pega ele, leva ele ali, já oferta tudo, já entrega tudo para ele. Já coloca aí. De ossos secos faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Vai colocar aí, não vai, gente? Pelo amor de Deus, não é isso aí não. Quem pode profetizar, irmão, nessa noite, falar assim: eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer infinitamente mais. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ah, colocou lá do lado lá? Jeff da Silva. Ali, irmão, ó o Pix do Jefinho. Faz lá agora lá. Isso, faz. Abençoa, vamos abençoar esse casamento. Me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Você ficou até bonito de terno, cinza, ficou bonitinho, mais ou menos não ficou. Da minha salvação, és o meu dono, minha Micão, paixão. só um pouquinho mais baixo, só para os irmãos não errar nenhum Pix. Isso, faz aí, irmão. Faz sentido. Vamos honrar.
você viajar? Para onde você vai a lua de mel? Hã? De repente Deus está te usando aí. É? Já viajou de avião? Vai lá para Amazonas, né? Isso não é fácil não, já. Amém, irmão? Amém? Presta bem atenção. Tu vai fazer uma oração hoje, é você e Deus. Eu não sei se você já passou por isso, de não ter nem vontade de sair da cama, pensando em desistir. Tu já passou por isso? Sim ou não? Esses dias para trás, irmão, todo mundo só viu o pastor Ronaldo, mas não sabia. Doutor Ricardo, para eu levantar da cama eu não queria. Teve um dia que eu cheguei aqui, que eu queria voltar para minha casa. Eu disse, Deus, o que está acontecendo comigo? Só me sabe do que eu estou falando. De nas madrugadas não conseguir dormir. Vontade de desistir de tudo. Eu cheguei do nível, tá, que eu falei assim, Deus, e agora? Sabe, aí você lembra de José do Egito, quando ele foi lançado aonde? Na cisterna? Não tinha como ser mais fundo, pastor. Só tinha um lugar para ele olhar. Para o alto. Para o lado você vê terra, para o lado você vê terra. Eleva os meus olhos. Sei que o meu Senhor vive. Tu vai fazer essa oração. E deixa Deus te restaurar. Não, gente, tá dando falha. Hoje é fim. Deu certo agora? Tem pessoas lá que não tá dando, porque eu acho que tem se não deu, irmão, salva o número dele. Amém? Não pode deixar o número dele aí até amanhã cedo. Mas tu vai levantar hoje diferente. Eu creio que segunda-feira, irmão, eu estava na catimba falando que é X valor, só que eu pago de aluguel. Aí meu Deus falou assim, o que tiver que pagar, deixa que eu pago. Para de olhar o dinheiro. Que eu comecei a olhar, Deus, se ele aumentar X, eu não consigo pagar. Como se eu, não, Deus está dizendo, eu vou pagar. Deus está te chamando para o extraordinário. Quem entendeu? Se coloque de pé no seu lugar. Tu vai sacudir a poeira e vai falar assim, Deus, eu não retrocedo. Eu não retrocedo. Isso, feche seus olhos e comece a orar e vai profetizando agora.